Se você é uma pessoa cagona como eu, que sempre passou longe de tudo que é coisa de horror, mas tem curiosidade ali com o gênero, quer começar, quase como quando a gente é criança e a gente fica olhando o filme assim, se escondendo embaixo do cobertor, eu trouxe algumas recomendações pra quem quer sentir um medinho, um arrepiozinho de leve, pra você começar a se familiarizar com o gênero. É claro que o que faz cada pessoa sentir medo são coisas muito específicas e diferentes, então eu vou explicar aqui nas minhas recomendações que tipo de terror você pode esperar. O primeiro deles é As Garotas de Grimrose, da Laura Poe. Esse livro aqui é um livro mais de mistério, que tem assassinatos dentro de uma escola de elite, mas são assassinatos, assim, bem terríveis, inspirados em contos de fadas. Então aqui o negócio do terror, ele é um pouco mais a questão gore do terror. E não é algo que você vai acompanhar a história inteira, assim, ficar tenso, talvez em alguns momentos, mas assim, não é uma história de terror, né? Mas eu acho que a Laura conseguiu pegar elementos muito bons do terror, que são super conectados com contos de fadas tradicionais, que geralmente tem magéticos realmente horríveis, e colocar nessa história pra você ter aquele gostinho, assim, de tipo, eita! Outro que é bem variado, que vai ter momentos mais tensos e outro até momentos que você vai rir, é a coletânea Vampiros Nunca Envelhecem. Tem ali várias autoras. E o legal é que é isso. Tem alguns contos que são um pouco mais sinistros, né? Lembrando que a temática dessa coletânea é vampiros, então você meio que já sabe o que esperar, né? De terror de vampiros. Mas tem outros que são, tipo, só engraçados mesmo. Outros tem mais coisas de romance. Outros mais aventura, né? De caça-vampiros. Então dá pra você experimentar o gênero, história de vampiro, de várias nuances diferentes, pra caso depois você queira pegar vampiros mais pesados, assim. Eu acho que não dá pra gente falar de terror sem falar de Stephen King. E eu acho que um livro super gostoso dele pra quem não gosta de terror, mas talvez queira um pouquinho, é Joyland. Inclusive é um livro que foi super criticado na época porque as pessoas esperavam ser uma coisa super de terror e ele não é. Ele tem ali uns fantasminhas, então já fique avisado, mas ele é muito mais uma história de drama, uma história de uma família, e essa coisa do fantasma é mais um pano de fundo. Eu gosto muito desse livro, eu acho que quem não gosta é muito por conta dessa expectativa, porque tem toda uma história do parque de diversões abandonado e tal, onde rolou meio que um assassinato e tal, então parece que vai ser mais sobre isso a história, mas ela não é bem sobre isso. Então ele tem ali uns toquezinhos ali de leve, mas não é o foco todo da história, então dá pra você olhar o pezinho na água. Outro que eu gosto muito também é o Pacto de Três Graces, da Tessa Granton, porque ele se passa numa cidadezinha em que nada de ruim nunca acontece, porque de tempos em tempos eles têm que sacrificar um dos seus jovens para entrar na floresta, que é uma floresta super proibida, super perigosa, porque mora um demônio lá. Chega um momento, mais uma vez, tem que colocar um desses sacrifícios adolescentes dentro da floresta e coisas inesperadas acontecem. Então a gente vai ver como é que é dentro dessa floresta. E ela é uma floresta bem bizarra, assim, bem estranha, bem sinistra, cheia de monstros, cheia de coisas meio esquisitas mesmo. Então não é uma história de terror, mas ela traz esses elementos que são comuns do terror, né? Esse desconforto, esse lugar inóspito. Então eu acho que você vai estar lendo um livro sobre um outro tipo de história, mas ele tem essa ambientação bem interessante, vai te ajudar a se aproximar aí dos elementos de terror. Entre Gravetos e Ossos, da China Maguire. Esse aqui é um segundo livro de uma série de novelas dela, mas você não precisa necessariamente ler em ordem. Então assim, essa série, que começa com De Volta pra Casa, ele conta histórias de crianças que abriram uma porta e atravessaram e foram parar em outro mundo, né? Fazendo analogia aí a Nárnia, Alice, né? Só que o que acontece com essas crianças quando elas voltam pro mundo real? Então existe essa casa pra acolher essas crianças. E aí nessa casa vive Jack e Jill, que são duas irmãs. E esse livro aqui conta então como que foi esse lugar que elas foram, que porta que elas abriram. E era um lugar assim, bem terrível, mas que uma delas gostava muito, uma delas se sentia muito bem lá, queria continuar lá. E ali tem vampiros também, tem uma coisa meio Frankenstein ali, médico monstro. É bem interessante porque ele tem essa ambientação, mas ele é muito sobre um sentimento de pertencimento de cada uma dessas personagens nessas situações. A China Maguire faz um trabalho incrível de construção de personagem, identidades queer, discutir sobre isso, só que não diretamente sobre isso. E esse livro, ele tem esse tom talvez mais sinistro. E é realmente muito bom. Minha última recomendação aqui, já que eu tô indicando livros que não dão medo, é leia Frankenstein. Pode parecer estranho indicar isso, mas Frankenstein não é um livro de terror. Ele pode ter alguma cena assim, mais de corpo e tal, que a gente tem ali o Dr. Frankenstein, mas ele é muito mais uma reflexão filosófica sobre o ser humano, o homem se sentir Deus, quanto estamos solitários no mundo. Foi um livro que me fez ficar pensando um monte de coisa, muito mais do que ficar assustada. Pra mim, Frankenstein não tem nada de assustador, pra ser honesto. Eu acho que teria mais livros que eu poderia recomendar aqui, que eu fico pensando, nossa, esse aqui, ó, seria muito legal. Mas eu vou deixar só isso pra não ficar muito comprido. Me diga aí nos comentários quais livros vocês recomendam pra quem não é super experiente com literatura de terror e horror.